Bem-vindas e bem-vindos à Lei do Escritório, o podcast que fala dos dilemas reais do mundo corporativo sem enrolação. Como sempre, sou a Karen, a fundadora da Coding Potential, e sua host no episódio de hoje. Esse podcast, pessoal, como vocês também sabem, é uma produção da Fluency Pass, um ciclo completo para você falar inglês de verdade, e da Decoding Potential, com o hub de soluções de RH e desenvolvimento humano. No episódio de hoje, pessoal, o papo é diferente e direto. Sabe aquela lembrança de que não podemos investir para atrair os melhores talentos e depois tratá-los como crianças? Bom, essa frase que você acaba de escutar, foi dito por C.S. Charles, foi uma referência até de um dos nossos convidados, de C.S. Charles da Spotify, tá? E esse vai ser um ponto de partida para a nossa conversa hoje, que vai ser uma conversa franca sobre o papel de RH dentro das organizações, independentemente do que ela seja, e sobre o quanto ainda a gente confunde o cuidado com o controle dentro das nossas organizações, entre expectativas, pressões e busca constante por equilíbrio entre autonomia e empatia, tá? Então a ideia é que a gente parta dessa reflexão hoje com dois super expertos que a gente tem, mas será que efetivamente o RH precisa ser o adulto da sala? O que será que já passou? Será que já passou a hora de deixar do lado, de fato, esse modelo paternalista que ainda dita o tom dentro das empresas? Então, a ideia é que a gente fale sobre isso hoje, tá? Mas antes da gente começar oficialmente, eu quero que vocês dêem uma olhadinha na tela e na descrição aqui do nosso episódio. Você vai encontrar um QR Code com uma condição super especial da Fluency Pass para quem quiser realmente se tornar estudante dentro da nossa plataforma. Fechado, pessoal? Estamos prontos, meus queridos convidados? Bora. Prontíssimos. É isso aí. Antes de a gente fazer as perguntas oficialmente, eu gostaria de fazer a introdução com um contexto assim, sobre o nosso tema, né? Durante décadas, o RH ele foi visto como o guardião do bem-estar dentro da organização, sabe? A área que, de alguma forma, acolhe as dores, apaga incêndios e segura o emocional da empresa. Todas as pessoas que tinham algum problema, geralmente, iam lá a falar com o RH, certo? Hoje, o RH ele vive, depois de, obviamente, esse processo da pandemia, acredito uma transição, tá? Eu consigo ver quando a gente vai torno dos nossos clientes, e eu acho que vocês também, que respiram no dia a dia RH, conseguem enxergar isso. Vi uma transição que deixou de ser suporte das decisões e passou agora, ainda com algumas dificuldades, a ser uma voz um pouco mais estratégica dentro do negócio, certo? Mas ainda carrega o peso da cobrança, qualquer coisa que dê errado. Ainda carrega o peso da empatia infinita, sempre tem que ser a que tem a sonrisa lá, de orelha a orelha, para a gente conseguir fazer isso. E a expectativa é estar sempre pronto para resolver tudo. Quantos se familiarizam com esse tema? Tenho certeza que vocês lá, que nos escutam também, tá? Como a gente faz para encontrar o equilíbrio entre cuidar e responsabilizar, tá? Entre ser o adulto da sala, ser o adulto dessas quatro paredes, certo? Ou permitir que as pessoas cresçam de fato dentro das organizações. Então, para provocar essa reflexão, eu trouxe dois convidados que eu acho que vocês conhecem, com certeza. Eu já escutaram em algum momento, tá? Que olham justamente cada um desses ângulos. O primeiro deles é o Leo Kaufman, tá? O CEO e curador do HR Summit e algumas outras coisas, bem conhecido como essa pessoa que ajuda a desmontar o mundo corporativo. Acho que tem tudo a ver com o nosso podcast, o nosso convidado de hoje, principalmente com aquele humor que o caracteriza. E temos também a nossa querida Ju Asperti, achei chique o sobrenome, tá? Psicóloga, mentora e uma das principais vozes quando a gente fala sobre carreira dentro do Brasil. Então, a ideia é que vocês juntos hoje consigamos falar um pouco desse tema, sem enrolação, como a gente fala cá.
Eu não sei se vocês precisam de apresentação, mas se vocês quiserem apresentar, meus queridos, para as pessoas que talvez não conheçam, fiquem à vontade. Então, vamos começar com as damas primeiro. Então, Ju, quer se apresentar um pouco e de teu olhar? Não, você falando, eu já tava assim, ó. Tem um monte de coisa para falar sobre isso, sem enrolação. Bom, sou Juliana Asperti, sou formada em psicologia, já tenho uns 11 anos mais ou menos de atuação dentro do RH, então conheci ele assim de perto desde estagiária, porque comecei como estagiária, depois virei uma consultora de carreira e assim foi indo. E eu migrei a minha carreira, eu entrei ali, afunilei para recrutamento e seleção. Então a minha experiência toda dentro do RH foi para recrutamento e seleção, fui crescendo até virar coordenadora, gestora, onde hoje estou como gerente. E no LinkedIn falando as verdades, né? Tentando disseminar um pouquinho de mais aí para ver o que as pessoas realmente se conectam e porque a gente sente falta disso hoje lá. Na verdade, tem bastante e a gente quer que tenha mais, né, Léo? A gente quer que seja uma plataforma onde todo mundo possa se expressar, possa falar e porque todo mundo tem muita coisa para falar. Então, acho que um pouquinho sobre mim é isso. Muito bom. E você, Leo Kaufmann, eu pronunciei bem, né? Eu tenho... Kaufmann, tá certinho. Ah, tá vendo? Eu tenho uma vantagem de ser gringa dentro da jornada. Gente, é um prazer estar aqui pra gente falar verdades que devem ser ditas. Sim. Provocar esse povo a pensar, porque é este o meu papel hoje no mercado. Com certeza. Eu não sou o dono da verdade, eu não tenho a fórmula mágica e eu não tenho a fórmula pronta. O meu papel é botar aquela pulguinha atrás da orelha da pessoa pensar, será que eu faço isso? Será que a minha empresa é desse jeito? Será que eu lidero desse jeito? Porque eu entendo que através da provocação é que vai gerar reflexão. Não dá uma fórmula pronta, apesar que o povo adora, né? Se você entrar num grupo de WhatsApp de RH, é um terror aquilo. É toda hora alguém pedindo uma solução pronta, uma planilha de alguma coisa. Mas as pessoas não pensam mais, então eu quero fazer as pessoas pensarem. O humor, para muita gente, empobrece isso. No meu ponto de vista, é um jeito de eu capturar a atenção daquela pessoa e fazer ela rir, nem que seja de nervoso. Entendi. Ó, olha, tá vendo, gente? Não precisa de apresentação aqui, nossos convidados. Mas beleza, então bora lá? Estamos prontos para começar? A unha pronta, café pronto? Separa o Sim, não? extintor aí, por favor. Fizer um extintor? Estamos prontos, pessoal. Fechado. Então, vamos começar um pouco nesse primeiro bloco sobre qual é o papel de RH hoje, tá? Eu acho que todos aqui estamos dentro do sector, mas por que ainda, dentro do mercado brasileiro, a gente tratamos o RH como o vavá corporativo? Eu tive a oportunidade de já trabalhar em várias multinacionais fora do Brasil e é uma percepção diferente, tá? Talvez é visto um pouquinho mais estratégico, mas por que ainda no Brasil a gente acredita que o RH é o vavá corporativo? E aí vamos fazendo as perguntas, como hoje, eu não sei se vocês sabem, mas hoje é a primeira vez que a gente tem 2 convidados. Ai, que legal. Ao mesmo tempo, então você está assim, fazendo a honras conosco hoje. Eu vou fazendo umas perguntas para cada um, e se cada um quiser complementar, fica à vontade. Mas, Léo, por que ainda tratamos RH como o vavá corporativo? Tem uma psicóloga do meu lado, talvez eu vá apanhar agora, tá? Boa parte dos profissionais de RH que a gente tem hoje vem de psicologia. Na faculdade de psicologia tem cadeira de negócio? Posso responder essa, Léo? Pode. Não tem e falta. Por quê? De novo aí, ó. Com certeza. Aí chega esse profissional falando muito dessa área psicológica, não estou dizendo que não seja válido. Mas para o empresário isso soa como assistencialismo, dentro da empresa uma pauta de psicologia organizacional, de babá mesmo. O que faz o soft da organização. Isso, e aí esse mesmo profissional, o que eu vejo hoje, o que ele não está aprendendo na faculdade, ele está buscando com outros profissionais de mercado, que é tornar esse dado um dado de negócio. Aí o clima não está bom, quanto custa esse clima? Seja em passivo trabalhista, em rotatividade, quanto custa? O nosso empresário, você está lidando com startups e pequenos e médios, a gente tem um universo hoje de empreendedores que ou foi por necessidade, ou foi por desejo, ou porque é herdeiro, né? Tem o terceiro caso, que daí a gente não entra muito nessa esfera. Essa pessoa ela é ótima para criar coisas, para falar de marketing, mas ela é horrível com gestão de pessoa e processo. E aí esse cara, ele quer ouvir o quê quando o RH senta na frente dele? O que eu ganho que eu deixo de perder com isso que você está me propondo? Eu vou melhorar a marca empregadora.
Tá, quanto que eu ganho com isso? Ah, eu vou melhorar a reputação da empresa. Tá, quanto que eu ganho com isso? Ah, o turnover tá em 40%. Tá. E aí, quanto que isso está custando para você? O empresário só vai se mover quando a gente falar de dinheiro. E é isso, essa virada que a gente precisa desse profissional de RH. Mais para frente eu vou abordar um pouquinho de o RH também entender que ele é funcionário. E as pessoas entenderem que ele é funcionário também. Algumas vezes parece uma entidade lá, passa na sala de RH. Isso, ai não, o meu líder é tóxico. Ele bate 200% da meta e o dono da empresa não quer demitir. O RH tem poder sobre isso? Não. Verdade. Ô, Léo, e até complementando essa questão que você traz, que é perfeita, ela é impecável sobre a questão dos profissionais que chegam no mercado. As empresas também não têm tempo de maturar esse profissional, de treinar esse profissional, seja ele qual for, seja ele vindo de psicologia, de recursos humanos, ou uma pessoa que vem da área de dados, porque People Analytics agora está super em alta. Quando você chega no jogo corporativo, você precisa entrar jogando. Uhum. E aí, como que a empresa, ela recebe essa pessoa que ela vai começar de algum lugar, então se ela está saindo da faculdade, ela vai começar do zero, e ela precisa entrar jogando. Uhum. E aí existe toda uma questão do como que a gente prepara esse profissional, como a gente faz ele chegar. E aí a empresa, ela vem com esse olhar então eu vou preparar ele do jeito que eu quero que ele seja. E o RH entra nessa hora como uma babá, mas assim, e quem que é babá dele? Uhum. Porque ele é forçado a ser adulto. Ele não é maduro, ele não tem maturidade ainda para ser o adulto. Uhum. E acaba que, na minha opinião, né? Ele tem que assumir o risco do gestor. Uhum. Porque hoje não vamos culpar a operação sobre o que acontece, sobre o TO, sobre o absenteísmo. Não vamos culpar a operação, a gente vai culpar o RH. Porque é ele que não deu solução pra gente. Mas Ele contratou errado. ele contratou, exato, né? Vindo de recrutamento e seleção, gente, isso é o que mais acontece. Você contratou o perfil errado, mas quem passou esse perfil para ser contratado? Com certeza. Eu senti muito na pele isso. Eu fui a menina de RH por 11 anos em grandes empresas no Brasil, que foi onde eu fiz, de fato, a minha história, minha história no RH, depois de haver vindo da área de vendas, enfim. E é muito bizarro. Acho que tem 2 momentos dentro dessa jornada pós menina de RH, que foi a primeira, meu primeiro mês, que não caiu o salário no final do mês, porque eu já era empreendedora. E o segundo, quando eu tive que entender o que era um DRE, porque você, como RH, você não sabia o que era DRE, e agora, como empreendedora, eu precisava entender, porque senão eu não sabia como é que eu ia manter o fluxo de caixa da empresa. Aí foi onde eu fui atrás a mexer. Então, talvez esse olhar de negócio, Uhum. essa falta de posicionamento alimenta muito o que minha segunda pergunta para vocês, a crença que de fato a gente é a pessoa mais soft da organização, que precisa ser babá de todo mundo, etc. E aí, Ju, eu vou fazer para ti a segunda pergunta, que é quais crenças ou vícios, de fato, mantém esse olhar paternalista nas empresas? Tá. São muitas camadas, mas tem uma aqui que eu quero trazer para nossa responsabilidade, que é a nossa responsabilidade o posicionamento. Enquanto você não se posiciona, porque existe ainda uma cultura do ter medo do errar, do ter medo de não ser perfeito. Acho que você fez um post sobre isso essa semana, inclusive, que falei, nossa, sensacional. Tipo, ninguém vai acertar de primeira, ninguém vai. E aí a gente precisa olhar também para o nosso, e eu acredito que isso aconteça com uma maturidade profissional, depois de alguns anos, do qual é o meu limite entre o que eu posso me posicionar aqui. Porque eu preciso chegar e dizer para quem senta à mesa que, ei, isso aqui não é uma decisão nossa. Mas um profissional júnior jamais vai fazer isso. Jamais vai falar assim, ô diretor, isso a gente está indo para o caminho errado. Não somos nós que vamos decidir isso. A gente não é a babá. Quem tem que decidir isso é o gestor. E aí vem aquele medo do dizer não, de posicionar, de contrariar alguém que está acima de você, porque muitas vezes a decisão, ela é inegociável. Uhum. Você precisa executar aquilo que está sendo mandado. E isso é uma coisa que as pessoas não veem, né? Eu acho que um ponto que você falou do DRE, eu circulei pelo Brasil em alguns pontos esse ano, e todas as vezes que eu perguntei quem sabia a meta da empresa. Que é uma coisa um pouco mais fácil de saber. Nem 10% dos RH sabem a meta da empresa. Ou seja,
a gente está trabalhando sem saber qual é o objetivo da empresa. Também. Do que eu estou fazendo que se conecta com essa meta da empresa? A empresa vai crescer? Qual que é meu papel nisso? O que eu preciso prever? Vou precisar de mais líderes, então eu vou formar interno ou vou contratar de fora? A empresa vai expandir para o exterior. Eu tenho alguém que fala outra língua aqui? Eu sei disso, então vou ter que preparar. Mas essa é a parte estratégica que teve a virada muito recente. Ontem eu estava falando, Ju, com uma pessoa que a gente está falando muito de RH operacional e RH estratégico. Tá faltando uma peça no meio. O tático. A gente está querendo pular do operacional para o estratégico sem ter o tático no meio. E o principal problema das organizações é a execução. É uma coisa bizarra. A gente chega na parte da estratégia, trabalha muito para conseguir montar a estratégia, mas aí a execução, cadê? E a execução a qualquer custo? Deixa um rastro de sangue no meio do Zeca Pagodinho, aos trancos e barrancos, lá vou eu. Você deixa um rastro de Exato. sangue das pessoas porque a gente precisa executar. Mas às vezes as pessoas nem estão preparadas para executar. E um exercício que acho que a gente pode fazer como RH, pergunta pro dono, CEO, o ser supremo da sua hierarquia. O que é RH para ele? O Ser Supremo foi ótimo. É porque cada empresa tem um nome, né? Ah, não sei o que, é o ser supremo da hierarquia. Pergunta o que é RH para ele. Você tem uma oportunidade incrível de descobrir que ele não sabe nada de RH. Ou que A maioria não sabe, tá? que ele passou por tantas empresas, nós passamos por várias. Cada RH funcionava de um jeito. Porque é justamente o que ele pensa do RH. Isso. Daí o RH acaba funcionando do jeito do seu. Exato. E às vezes a gente não pergunta o que você quer do seu RH. Ah, eu quero que você recrute, que você treine líder, que você rode a folha liso. São 3 objetivos ok. Às vezes você tá viajando na maionese com inteligência artificial, Desenvolvimento SG. humano e organizacional. Depois quis saber mais sobre isso, sobre a opinião de vocês sobre esse Porque- tema. E daí, rapidinho, porque RH também envolve alguns guarda-chuvas. É, Que a gente não está acostumado a falar. Geralmente a gente fala de recrutamento e seleção e departamento pessoal, mas também tem treinamento e desenvolvimento que às vezes entra ali nesse guarda-chuva, às vezes é separado. Às vezes até qualidade entra dentro do guarda-chuva da RH. Então olha quanta Nossa, camada. nunca vi qualidade dentro do Sim. RH. tem. Eu já fui de processos de qualidade. Mas esse tipo de qualidade. Pense aquela parte mais hard da organização. Dependendo na indústria, tem lugar que Tem. vai estar. Eu envolve cheguei a ter diretamente segurança do trabalho. Pra vocês verem como a gente tem muito. E é isso, cada RH funciona de um jeito. Se eu Exato. pergunto pro dono da minha empresa o que é RH para ele, Exato. eu perco essa chance de entender o que ele quer que eu faça e me alinhar a isso. Ou E de eu abrir o horizonte dele. isso, tipo, ele falar, não sei o que faz um RH. Pera aí, venha para a luz, Caroline, eu vou te explicar aqui. Lembro. Então, é a chance que você tem. Mas a maioria dos RHs nunca perguntou isso. Sim. E tá simplesmente fazendo. É. Desconectado da meta, desconectado E do por que que não pergunta, Léo? Você acha? Por medo? Eu acho que entrar nesse fluxo de fazer acontecer, Tá tão do dia a preocupado dia. em não executar. Não, e no dia a dia não se engole, pessoal. Eu mesmo sei, por exemplo, vocês dentro dessa rotina, consegui tirar 1 hora para gravar o podcast, eu sei que foi muito. Imagina, umas coisas que eu mais vejo com muitos RHs que se sentam aqui conosco. A gente já tive a Sofia, a diretora da Nokia, a gente já tive a Pri, a diretora de RH do Grupo Amília, etc. A Rê, da Geek Ninjas aqui também. A maioria, eu não tenho tempo. A minha Sim. rotina, a gente fica engolido pela rotina. Mas é que deveria, assim, deveria ser, já que vamos então falar de processos, deveria ser um processo, né? Assim, inquestionável, você precisa sentar então e ter uma conversa com quem é gente grande, Isso. de fato, para poder tomar, a gente não toma decisão, para RH, com para tomar certeza. decisão, a gente precisa estar alinhado com a cultura. Mas eu sou uma pessoa que é muito orientada à solução. Uhum. A gente já tem suficientemente problemas para conseguir mexer. Como é que nós fazemos para recuperar esse espaço? Esse espaço desse RH estratégico, eu odeio essa palavra, RH estratégico, porque acho Também que é a palavra mais clichê que a gente já trabalhou dentro do nosso sector. Mas como é que a gente recupera esse espaço para, de fato, gerar e quais competências precisamos? Eu acho que assim, a primeira coisa, o estratégico virou sobrenome. Total, Ah. RH estratégico, cara Coaching. estratégico. Teve um cliente maravilhoso que falou assim: você já viu algum médico falar que é estratégico? Engenheiro estratégico, financeiro estratégico. Mas é que a RH tem gourmetização também. É, RH né? e o marketing, né? É. Que você pode ver que o marketing, esses dias eu vi
Marketing holístico. Falei, que diabos é holístico, né? Imaginei aquela. Sabe aquela coisa que você faz para alinhar as chakras? Tá com a mandala em cima da mesa. Chakras, alinhar. Eu tava A gente pensando. toma um chai aqui É. antes de começar a trabalhar. Eu acho que a primeira coisa é pegar. Não te convidaram para reunião de decisão? Pega a sua cadeira e vai. O que você tá fazendo aqui? Não, tô como ouvinte. Eu tô aí anotando e já raciocinando do que eles estão falando, o que eu tenho que fazer aqui. Exato. Aos poucos eles enxergam. Peraí, a pessoa tá interessada, tá querendo entender de negócio. Dali a pouco, na sua conversa com o financeiro, esse dado, É. você já traz. Peraí, eu notei na reunião isso. Na próxima, aos poucos, você vai construindo o seu lugar de estratégia. E você precisa merecer, sabe? Uma coisa que eu odeio quando, por exemplo, você tem essa abordagem interesseiro, é diferente de ser interesseiro e interessante. Sim. Quando você primeiro gera valor, no sentido de as pessoas veem que você está de fato interessada e começa a gerar soluções que realmente solucionam a vida do outro, tá? Que são as soluções que eles precisam. Ele começa, você ativa o gatilho, Sim. o famoso gatilho das persuasões, aquele Uhum. filozinho do Calcini, de dívida. Então, nossa, realmente, ela está interessada. Eu acho que eu vou começar a convidar ela. Mas precisa eu acho ser que ela isso. entregou, acho que eu vou começar a convidar ela É. aos papos. Porque eu também vejo muita gente, assim, querendo oferecer soluções que as empresas não querem. Eu vou raciocinar, Ju. Você tá assistindo a novela Vale Tudo? Não tô. Você tá assistindo? Não tô. O RH tem que ser meia Consuelo, gente, sabe? Essa foi É. ótima. Eu vou ter que sair daqui, assistir essa novela, porque, meu Deus do céu. A Consuelo estava ali fazendo o trabalho dela. Ela teve uma oportunidade de pegar a dona da empresa e falar um dado que ela poderia ter economizado. Ok, ela capturou a atenção da pessoa. Não é só você querer ser a Consuelo e ter 470% de aumento numa promoção. Mas você pegar o momento certo e trazer um dado que faz sentido para aquele cara. Com certeza. Então, quem é noveleiro que está escutando a gente, aí vai entender a referência. Quem não é, procura no TikTok o que você acha, tá? Com certeza vai encontrar lá. Bom, então, quais competências a gente precisa de fato, então, para a gente passar desse RH do passado a esse RH que transforma negócio? Quais competências vocês conseguem chutar, assim, do dia a dia Acho que amar vocês o que faz. Uhum. têm? Amar o que Peraí que faz. eu vou... Muta o microfone que eu tô esganando a Ju aqui. Amar o que faz. Mas Não, eu falei isso de propósito. É. Léo, Aquela cena do Bart e da Lisa. amar o que faz é imprescindível. Nossa senhora. Gente, a gente tava falando isso aqui no off, gente, porque amar, RH por amor, não tem como ser RH por amor, não existe isso, É. porque não existe você gostar de trabalhar numa área que só te batem. E aí, o resultado desse RH por amor, 68% dos RHs estão em burnout, estão com problemas Sim. mentais. Olha aí, ó. Sim, exatamente, mas voltando à questão, o que o RH precisa ser, né, para competências? Cara, eu olho assim, eu vejo que a gente precisa estudar mais dados, tá? Eu acho que essa é a primeira coisa, assim, inclusive é uma coisa que eu estou sendo cobrada hoje em dia, porque não é muito a minha área. Eu acho que eu vi você falando num podcast também sobre matemática, dentro de RH. Odeio Precisamos matemática. muito, Nunca né? fui boa em matemática, agora eu preciso analisar dados, e dados envolvem muita Aí eu matemática. sou de humanas, não preciso entender de Ai, exatas. Léo, era dessas. Sou de humanas, não preciso entender de exatas. Agora eu tô aqui apanhando, porque eu sei ler os números, mas ler os números é diferente de fazer os números acontecer. É, Então- fazer as perguntas certas para os Exato, números. exatamente. Exato. Fazer as perguntas certas para os números, porque ele vai responder aquilo que você está perguntando. Então, eu acho que a questão da leitura de dados é o pra ontem, assim. Eu vou Qual outra deixar, tu falarias, Léo? eu diria curiosidade. Boa, eu também. E Eu concordo com curiosidade de essa. olhar, tipo, peraí, tá acontecendo todo mês. E eu entender a causa daquilo. É. Mais do que só lidar no efeito. Essa semana eu gravei um conteúdo com a Ana Cláudia Peixoto e ela trouxe acho que, assim, fez um boom na minha cabeça. Qual que é o principal papel de um bombeiro? É uma pergunta? É uma É uma pergunta. pergunta para nós, Ju? Eu acho que é apagar o incêndio? Apagar incêndio. Não. Ai, meu O Deus. principal trabalho É levar é água. prevenir o É incêndio. verdade. Que, olha. Ele não pode deixar acontecer. Quantas Olha- fiscalizações tem um negócio? Para que tenha alvará, tudo. O Nossa, principal verdade. papel dele e a maior atuação dele é prevenindo o incêndio. É.
E por que que nós só Sensacional. nos lembramos eles fazendo assim? Isso, o RH é a mesma coisa. Tô apagando incêndio, RH bombeiro toda hora. Nossa, sim. O principal papel do RH, e aí eu coloco o departamento pessoal aqui dentro, é prevenir o incêndio. Quando ela falou isso, eu tava gravando, eu falei, Jesus, né? Eu quero minha Bum! cadeira aqui, ó. Foi bum! Até Com porque eu já certeza. falei que eu E ia para fazer isso, currículo. gente, gostaria a aproveitar essa ponte tua para falar o seguinte. Não é só curiosidade, é a capacidade de ler o cenário. Sim, porque Sim. no RH a gente tem, eu raciocino muito que é um monte de fio desencapado. Com certeza. Quando a gente conecta duas pontas, a gente descobre alguma coisa. Se eu conecto dados lá do departamento pessoal de afastamento com dados de clima, eu tenho uma resposta que pode estar um problema no líder daquela pessoa, na estrutura da empresa, na carga de trabalho. Só que se eu não faço essa pergunta, continua aquele monte de fio desencapado ali que não Com me diz certeza. nada. E se você, eu acho que talvez um dos maiores erros de muito profissional de RH, que eu vejo até também com esse olhar agora, com o olhar da empreendedora, chapéu RH empreendedora, é o fato que a gente tem muito que não consegue ler o cenário dele. Como é que eu preciso me comportar? O que é que eu preciso falar com cada tipo de stakeholder? Por mais que eu esteja falando diferente, o mesmo conteúdo, eu preciso falar diferente com o CEO, eu preciso ter a capacidade de influenciar com o líder, para conseguir inspirar minha equipe. As áreas também, né? Os stakeholders. Exato. Porque a forma como você leva esse mesmo dado para o financeiro é diferente para o marketing, para o treinamento, para o cara que está na operação. E para você, meu querido RH que trabalha em multinacional, se você, de fato, não sabe inglês, você tem um grande problema. Porque para você conseguir fazer a leitura do cenário, de fato, uma das habilidades que você precisa fazer é aprender inglês. Então, Sim. se você não está fazendo isso, vai atrás, corre atrás, porque uma nova língua, e assim como outras, e depois que você aprender uma, você aprende o resto, tá? Eu mesma, assim, vocês acreditam, como você, de 1 a 10, quanto você avalia meu português? Eu entendo perfeitamente. Eu entendo o que ela perfeitamente, fala. uai. Dá para entender, dá para entender. Não, mas ela tá Então, muito bem. tá. Quanto tempo você mora no Brasil já? Faz 11 anos. Ah, então já. 11 anos já Brasileira. estamos lá. Brasileira. Eu sempre falo que Já o único samba. o único que falta é casar mesmo, mas tá difícil. Vamos abrir aqui um adendo, gente. Pode ser coisa, pode ser. Recrutamento para um boy. Então, o pessoal de RH que trabalha em multinacionais e também até dentro do Brasil, a aprendizagem de uma nova língua para vocês é muito importante, tá? Porque isso ajuda muito, de alguma forma, a fazer o entendimento do cenário, Uhum. tá? Para não ficar como, what? E também porque a gente vê muita vaga que mesmo que a pessoa não vai falar nada de inglês. Com certeza. Nossa, boa. O inglês. Boa. Isso já é uma luta nossa há anos, né? Não usa inglês, mas precisa. O chat GPT ajuda em muita coisa, mas na hora do vamos ver. Sim. Com certeza. Speak English é explico, vai, né? Ai, essa foi Explico. Explico Yes, tudo. explico tudo. Muito bom. Então, pessoal, agora eu gostaria que a gente se momentasse um pouco ao segundo bloco, que é muito mais para falar sobre corresponsabilidade. Quando a gente fala que a gente não precisa exatamente ser o babá de RH, o que isso quer dizer? A gente tem um monte de líder que também tem muito como parte dessa corresponsabilidade, mas por que é mais fácil cobrar o RH que cobrar a liderança sobre os temas que acontecem nas organizações? Chuta aí, dá algumas hipóteses. Porque assim, o CNPJ é abstrato, a empresa é abstrata como um todo. Quando eu estou falando com um candidato, quem personifica aquela empresa é a pessoa que está recrutando. Então ali... E aí para o líder, é o líder que me avalia, então é difícil eu cobrar ele. Será que todo líder está pronto para receber um feedback de volta? Porque a gente fala muito que o líder tem que dar feedback. Mas será que ele está recebendo dos liderados? Ele está pronto para isso? É aberto, né? E o pior de tudo, o líder desse líder está dando feedback para ele? Tem uma frase que diz que por trás de todo líder tóxico tem um pior ainda. Se traduz no dia a dia. É verdade. E a gente vem de uma geração de líderes que não cresceram porque queriam ser líderes. Era o único jeito de ganhar mais. Se eu sou um analista, o único jeito de eu crescer era virando líder. Preciso ganhar mais. Não existia uma carreira em Y que realmente falasse assim, você pode crescer e ganhar mais sem ser líder, né? E nessa tempo cadência, atrás. a gente tem C-levels
Que odeiam ser é, extremos. que eram excelentes técnicos, Nossa, sim. mas hoje são uma desgraça na gestão de Exato. pessoas. É. Eu tenho uma outra hipótese também, que é a questão da rotina. A gente falou aqui sobre o apagar incêndio. Isso acontece o tempo todo também em ambientes operacionais, né? Assim, tirando a parte administrativa e operacional. E aí, o que é mais fácil? Jogar para quem eles acham que tem tempo para resolver. E eu não tenho. Então, eu vou jogar para RH, porque afinal de contas, RH é humano, recursos humanos. E é muito mais fácil eu falar pro meu liderado que foi o RH que não deixou, do que dizer que fui eu que não consegui. Sim. Desvirtuar aquela famosa passa lá na sala de RH. Eu acho que essa O RH mandou te dar um feedback. essa frase desvirtua tanto isso. E eu acho que assim, tem um ponto que às vezes a gente como RH erra. Você faz a pesquisa de clima e você só manda um relatório. Pro líder que recebe isso, parece que eu botei um alvo na cabeça dele. Ó, o RH tá bem... O que acontece na próxima pesquisa de clima? Ele obriga a equipe dele a responder de uma forma positiva para ele ficar melhor visto. Mas ele não entendeu o objetivo daquilo. Isso sim, além do escritório, gente. Isso ninguém fala dentro da... Não, e do daí mundo vamos corporativo. pro ponto também, então, já que a gente falou de pesquisa de clima, as pesquisas de clima que são anônimas. Nossa, gente, eu liderava uma equipe uma vez de 25 analistas. Eu estou revirando o olho agora, gente. Calma. Aí, olha só, olha o bafafá. Juliana, o seu departamento está com tantos % aí de respostas, a gente precisa bater a meta. Tá bom. Fulano e fulano não responderam. Oi. Aí oi? Não era anônimo? Gente, eu comecei a dizer anônima. Mas a pesquisa não é anônima, assim. Essa mesma empresa vazou uma questão de compliance absurda de alguém também de dentro da RH. Aí você começa, como que você confia nesse tipo de processo? Ou, por exemplo, quando você vai para pequena e média empresa, tempo de empresa versus cargo. Pronto. Pronto, já descobriu Denunciou quem é a pessoa. Eu lembro que eu trabalhava numa empresa, tinha bastante gente, tinha mais de 300 pessoas, mas com 7 anos de empresa no cargo que tava, só tinha eu. Ou nas pequenas, onde só tem duas pessoas abaixo da sua gestão. Eu sempre falo, você quer saber se uma empresa é realmente humanizada? Olha como ele trata o RH. Nossa, sim. É verdade. Qual foi assim, o exemplo mais bizarro que vocês já viram? Tipo, vocês falam o dia todo, o tempo todo com RHs no país. Qual foi o exemplo mais bizarro, assim? Mais bizarro que vocês já viram? Que o RH fez com o colaborador ou o que ele fez com ele mesmo? Não, é assim, tipo, a empresa fala, não, a gente cuida de pessoas, mas a verdade é, na prática... Eu tenho um exemplo super real que aconteceu dentro desta mesma empresa. Era problemática, né? Aquela assim, eu tô tentando ressignificar. Gente, eu tô tentando, é difícil, mas vamos lá. Onde barraram a promoção de uma pessoa da minha equipe. E ela era muito boa e eu, assim, super apoiando, falando, vai, tipo, com dor no coração, porque vai perder uma pessoa técnica excelente, ia fazer uma falta enorme. Mas ela tinha cara da nova posição. Falei, essa posição foi feita para você, vai, participa do processo, eu ajudei a preparar ela. De repente, diretoria de RH bloqueou a promoção dela. Ela foi aprovada no processo. Falou, não, ela não vai. Por quê? Porque ela namora com alguém que é tendenciosamente aí, que pode tomar decisões e que se ela descobrir alguma cagada e contar para o namorado no off, pode prejudicar a gente. Então, ela não vai ser aprovada. Nossa, Só não conta pra ela. Gente, desculpa, a primeira coisa que eu fiz foi puxar ela e falar exatamente o que aconteceu. Óbvio que ela saiu da empresa e eu apoiei ela, com certeza, a sair, porque eu jamais ficaria num lugar desse, eu apoiaria alguém ficar no... E eu logo depois pedi demissão também, porque quando eu comecei a ver tudo isso, todas essas coisinhas acontecendo, eu falei, gente, tô à beira de um colapso. Tanta coisa. E você, Léo? Eu lembro que foi o estopim para eu pedir demissão de uma empresa onde eu estava há 8 anos. Eu estava dando treinamento na área, eu era de processos e qualidade, sobre um trabalho que estava sendo feito mirando em 2020 naquela época, era 2014 ainda. E 2016, na verdade. Eu estava falando de resultado para todos, que a empresa estava trabalhando para resultado para todos, e na sala do lado estava rolando o voto do dissídio, onde os superintendentes não comunicaram os trabalhadores, os funcionários, e desceram para a sala para votar somente com as lideranças. Isso é aquela coisa assim, você vai votar contra, filho, então esquece.
Gente. Qualquer do céu. promoção. E naquele momento eu me percebi que eu estava mentindo. Sim. Quem estava assistindo o meu treinamento sabia que eu estava mentindo. Eu falei assim, perdeu qualquer sentido o meu trabalho aqui. Então foi o momento que eu falei assim, e aí eu tentei uns 15 dias. Não vai, né? Tal, tipo, 8 Desce anos ali e amargo. tal. Aí chegou um ponto que eu falei, não dá. Não consigo mais porque me feriu de uma forma que qualquer coisa que eu fizesse eu já sabia que não tinha mais valor nenhum, então... Com certeza. Você quer outra coisa bizarra? Eu já tive que Qual mandar outra? uma pessoa da CIPA embora. Mas como que você faz isso? Você conseguiu? Por favor, nos explica aqui agora. Gerou processo depois da... falando Como é assim, que você então, eu conseguiu? falando assim, olha, né, estamos te desligando, você é da CIPA, tipo assim, você é da CIPA, acorda, entendeu? Você é da CIPA, acorda, escuta o que você pode fazer pra não, né, ou não ser mandado embora, se você quiser ficar, ou que procurar os seus direitos, né, já que a gente não pode falar tão claramente, olha, você não pode ser mandado embora, processa a empresa. Olha, você é da CIPA, e, né, estamos te desligando, e o meu olho assim pra ele, né. Enfim, ele não entendeu e... É que isso. segue. Vida que segue. Não, daí eu fui lá, conversei com o pessoal, falei, gente, vocês, né, sabem disso? Nem nos ligamos. Esquece, reverte a demissão e é isso. E ele aceitou ficar, tadinho. Gente. Aí, então, daí o que você faz, né? Sendo Você- pessoa que trabalha dentro da empresa, começa a dar um conflito de interesse contra Nossa, não, mas que a empresa é e quem você é. Não, Porque tem você tá lá pra cada executar, coisa. cara. É que daí você olha assim, tipo, parece que dá aquele sacode que, tipo, Será que a gente tá acorda. abrindo o olho das pessoas agora? Eles vendo que a gente Pode passa por ser. situações assim? É, eu lembro que nessa mesma empresa, a nossa tinha, o RH Eu era acho que dividido a gente tem a coragem de falar. É, Diferente. o RH era dividido em recrutamento e seleção, relações trabalhistas, que era o DP, Uhum. e tinha área de desenvolvimento, que era o treinamento, que eu brincava que era a área de sem envolvimento. E não sabia nada do que estava acontecendo. Essa foi muito boa mesmo. Chegou o ponto, a gerente daquela lá, não por acaso, ela era esposa do advogado da empresa. Mas Não, por acaso. isso não condicionou ela ao cargo, tá? Uhum. Imagina. Ela contratou um treinamento caríssimo na época, dos bastidores da Disney, o jeito Disney de atender os clientes. Eu trabalhava num call center, gente. O call center vai ter jeito Disney de atender. Liderança toda na sala. Porque um dos clientes era Disney. Isso. Essa foi muito boa mesmo. Liderança toda, 6 horas na sala assistindo treinamento. Quando eu volto pra minha posição, meu chefe me dá um tapinha nas costas e fala, bora trabalhar que aqui não é a Disney. E eu, É isso Pois que é, acontece, gente. pois é, Nossa. pois é. Bom, como é que a gente consegue começar a trabalhar com responsabilidade? Para a gente, como a maioria dos profissionais que nos escutam são profissionais de RH, de fato. Como é que a gente consegue começar nas organizações a trabalhar com responsabilidade? Que ações concretas a gente pode ir fazendo, além de, obviamente, ganhar esse espaço, se posicionar de um jeito com um pouco mais certo? Como é que a gente consegue construir esse caminho? eu vou dizer que acho que a primeira coisa, a gente voltando pra dentro de casa, não é nem da gente do RH pra fora. É a gente pra dentro, pegando as nossas ações, onde que elas se ligam na meta daquela empresa. Um exemplo claro, treinamento, contabilizando horas de treinamento, isso não quer me dizer nada. Pessoas treinadas. Pessoas, não, número de horas por colaborador. Isso. Eu acho esse o indicador mais irrelevante. Número de pessoas, horas de pessoas treinadas. Aí você olha, se você é um RH de indústria, quantidade de falhas antes e depois. Se você é do varejo, vendas antes e depois, reclamações antes e depois. Isso é um dado relevante. Horas treinadas. Agora, começa a não é tão fácil, tá? Eu sempre não digo é. que RH não é que nem comercial. Meta é X, bati, pronto. Marketing, gerente, tantos leads, pronto. RH, a gente vai ter que aprender essa inteligência. É uma alquimia, né? De calcular turnover. Quanto está custando para desligar a pessoa, aquela cadeira vazia durante aquele tempo, até eu treinar para que essa pessoa amadureça e rampe. Tempo Então, de contratação. Isso. Nossa, sim. Quantos candidatos eu estou perdendo por exigir X qualificação, que uma coisa que ninguém assume no Brasil, mas ainda tem. Ai, quero faculdade de primeira linha só. Todo mundo fala que não tem mais, mas tem sim. Sim. Nem vem que tem, tá? Você olha aqueles E programas de treininha, é lindo. Só gente branca e hétero naquele negócio, né? Gente, faculdade Sim, boa, né? é verdade. Faculdade boa. Aham. É.
Mas isso leva também à questão do como que a gente apresenta a argumentação para a liderança. Porque quando eles vêm com essa job description para nós, óbvio, gente, como é importante em inglês, é job description que a gente chama no dia a dia, né? Quando ele vem com essa job description, muitas vezes ele pede coisas assim alucinantes. Que você Porque fala, aí é um papel do líder, eu acho que hoje que ele não entendeu, é que ele tem que desenvolver pessoas. sim, Ele quer todo mundo sênior pra ele não ter trabalho. exato. Só que se Quero a todo gente mundo não treinar o sênior. júnior, Eu não. daqui 5 anos vai ter Eu sênior. recebi uma vaga esses dias que eu falei, não é possível. Sério? Por esse valor? Sim. Quanto? Não, Uma ideia. Não. É o único- Não vou, falar. não vou nem puxar. É o unicórnio pelo valor de um Vou estagiário. deixar pra lá. Não, mas assim, ó, como que você apresenta pra esse líder que o que ele tá pedindo é demais para aquilo que a gente pode pagar? Porque o que a gente pode mexer é no salário? Duvido que financeiro vai mexer no salário. Dá noção pra esse líder? Não vai. Então você. Exatamente. Então você volta nesse líder e fala: olha, se eu não posso mexer no salário, você vai ter que mexer nessa descrição que você tá pedindo aí. Então, isso também é importante, esse senso de. Esse consultivo. Eu falo muito sobre isso. A gente tem que parar de ficar aceitando sim ou não e ser consultivo, porque a liderança não faz a menor ideia. E daí eles querem mandar na gente. Como se eles soubessem como é o nosso trabalho. A gente tem que ensiná-los. E E aí, nem tô falando, nem que eu sou arrogante, é realmente ensinar mesmo, pegar na mão e falar, olha, o meu papel é te falar que você tá fazendo papel de ridículo. e pra sociedade isso reverbera no quê? O RH tá pedindo muita coisa. Ou Ó o mimimi. Ó o aí mimimi. o RH, na hora ele tá pedindo isso. O RH só postou a vaga, gente. Claro que às vezes você tem que falar assim, gente, É o pera front. aí. É o front do processo, mas... E sabe o que a gente faz muitas vezes? A gente, bom, você também veio dessa área, você sabe. Posta a vaga pra mostrar que não tem. Aí eu vou entrar no universo de startup um pouquinho. Ah, bora. Muita startup que... Lembra quando teve aquela renca de layoffs que teve? Nossa, Sim. startups demitindo tudo. Não, e que traziam um monte de executivo top e depois tiveram que demitir Sim. todos. O que muitas startups faziam, não sei se fazem ainda, porque não acompanhei mais. Postam que tem um monte de vaga aberta Ai, verdade. para mostrar que está crescendo, Sim. para que o investidor veja que ela está crescendo. Eu trabalhei num lugar E assim nunca já. completa aquelas vagas, estão sempre abertas. Mas, Léo, já não conseguiam fazer isso. E- Antes você conseguia... Dá uma inflada ali. Antes você conseguia investimento só com uma PPT. Hoje em dia é muito difícil. Inclusive, conseguir investimento sem RH. Mas Porque o risco A maioria não tem, trabalhista- tá? A maioria não tem. É. Mas, A maioria não tem. mas as pessoas precisam também, assim, o RH, ele acaba fazendo isso muitas vezes, claro, né? Porque mandam, obviamente, para que os candidatos se mantenham esperançosos para aquela empresa também. Tem isso. Que eu quero, como que eu quero ser visto pelos candidatos? Nossa, uma empresa que tem muita vaga, então, uau! Entendeu? Não é só Quero sobre muito investimento. trabalhar lá. Exato. Exato. Exatamente. Eu sou uma pessoa muito pragmática, pessoal, né? Acho que vocês se deram conta. O que nós estamos mais ou menos a uns 80 dias de acabar o ano. Exatamente desde outubro. O que deve ser o foco do CGH que nos estão escutando até dezembro? Para a gente conseguir ter, meio que sair com um plano. Bom, até dezembro isto. Preciso fazer isto, para, de alguma forma, começar a construir isso que é o nosso tema de hoje. Nossa, eu volto para uma questão que o Léo trouxe aqui, que é sentar com os seus líderes e perguntar Perfeito. qual a meta do próximo ano. Eu acho que esse é o ponto zero. E aí, onde que eu me insiro nessa meta? Exato. A empresa vai crescer, vamos lá, 50%, com base no quê? Vozes da cabeça do CEO, né? Que às vezes ele não tem dado nenhum, mas ele quer que seja 50%. Não, quanto que é possível? Eu quero crescer 30%. Tá, o RH volta pra dentro da casinha no RH. Faz um estudo, vai No pros meu dados. planejamento, o que eu preciso fazer? Eu vou ter que ter um funil de recrutamento maior Exato. para começar a nutrir esse candidato para no momento que eu precisar, eu puxar essa pessoa. Vou ter que formar novos líderes. Vai ter que ter gente que fala inglês para atender gente do exterior, porque é uma empresa brasileira, vai começar a atender a Colômbia, que um dia eu perguntei para uma pessoa por que as empresas iam para a Colômbia primeiro, né? E que te falaram? Fiquei curioso. Que o comportamento é parecido do povo de lá com o brasileiro. E aí verdade. o México também. Então começa esse arco para depois chegar nos Estados Unidos. Exato. Então, Muito bom, adorei essa definição. Senta e vai lá ver. Tipo, do ano que vem. Em vez de você parar. RH não é pra fazer festa da firma, gente. Vamos lá. Esse é um ponto. Gente, pelo amor de Deus, não se posicionem como os que fazem a festa da Nossa, firma. sim. Porque Vocês senão- podem ir à festa da firma, se vocês quiserem, mas fazer...
Se você está nesse momento mais preocupado com a festa da firma do que com o seu planejamento do ano que vem, o erro não é da empresa, é seu, tá? E aí volta a questão de nós tomarmos conta da nossa carreira também, porque você está na empresa onde você está hoje, mas não vai ficar lá pro resto da sua vida. E o que você está fazendo para crescer, para aproveitar esse espaço, esse momento, para você se desenvolver enquanto profissional também? Que a tua carreira é tua carreira, ela não é tua empresa, não é a empresa em que você trabalha. E aí voltar para esse espaço, entender. E aí, se você for um analista, então, porque a gente está falando aqui a nível de gestão, gestão vai lá, vai sentar com o chefe, senta com o seu gestor também, entenda se ele sabe quais são as metas e pergunte para ele, tudo bem, o que eu posso, o que eu posso ajudar, onde eu vou crescer, onde tem espaço para mim dentro de tudo isso. Todo mundo tem essa oportunidade de se planejar. Tem um reflexo que eu tenho notado também. Se você olhar para os CHROs hoje, a maioria dos que eu já entrevistei não vieram do RH. Porque o quê? São pessoas que eram excelentes de negócio, ou seja, marketing, tá? Eu achei até CHRO que era veterinário, pra você ter noção. Jura? Aham, advogado, tudo perdido. Os Não. engenheiros também. Veterinário eu nunca vi. Eu também não, primeiro. Os engenheiros Veterinário eu nunca vi. braçada no RH por causa dessa questão dos dados. Então, eles entendem Os muito de engenheiros, negócio. com certeza, tem muito engenheiro. E aí começaram a entender de gente. Eles são bons de negócio e bons de gente. O RH entende de gente, mas tá patinando ainda, Negócio. entendendo o negócio. E aí é onde vem essas oportunidades. E aí o que eu diria também, frequente eventos fora da bolha de RH. Com certeza. Você atua em varejo, vai num evento de varejo para ver o que eles estão falando, onde tá doendo. Eu, por exemplo, para construir o RH Summit, eu me enfio até em evento jurídico, fiscal, de empreendedor, para tudo que é coisa. Sim. Que eu preciso oxigenar e ver as outras visões, não só a minha visão dentro da minha bolinha. Programa uma vez por mês, uma vez a cada 15 dias. Vai sentar no meio da operação. Tem dado que a planilha nunca vai te dizer. Com certeza. Aí, esses dias eu falei com uma pessoa, meu NPS interno tá de 97. Eu falei, é mentira. Esse dado é mentira. Por que você diz isso? Porque tá rolando um voto de cabresto aí. Ou as pessoas não entenderam que aquilo é importante, ou elas estão fazendo só por fazer, ou alguém está obrigando elas a votar de uma forma positiva. Então, isso você não vai descobrir com planilha nenhuma. Você só vai descobrir quando você for E aí lá. é o lado humano. Isso. Porque a gente com o tempo, né? Tem algumas palavras que vão criando um rancinho na gente, que é o RH humanizado, é uma expressão que meu Deus, RH humanizado, assim, naturalmente ele já deveria ser humanizado. Você não tinha que falar, aqui o RH humanizado. Mas a gente, né, correu tanto e esqueceu de algumas coisas que a humanização foi uma delas. E essa é a parte humana. E aí o povo tá preocupado em trocar o nome da área. Não sou mais RH Aí tem a agora. gourmetização. Não, agora é people, como é Time people, de people. eu já vi time de people, RH, gente gente de de Gestão. Sou GG. gente de gestão. Qual é outra você escutaram? Aí, assim? cultura e não sei o que. Mudou o nome, não mudou porcaria nenhuma, pra não falar palavrão aqui, não mudou porcaria nenhuma na forma de atuar e na forma que é visto pela organização. Ou seja, só serviu pro LinkedIn. E que ninguém entende. Marketing, esses dias eu levei um pau do marketing por causa disso. Que eu falei, no marketing a gente fala também o que mandam falar. Eu falo, não, mas o time de marketing trabalha mais no nome das indicações do nome do RH do que o RH pensando como que ele vai atuar dentro da mudança que ele está propondo. O meu sonho é o dia que o LinkedIn confronte a carteira de trabalho para um cargo que tá lá. Não. Nossa, vai ter muito head virando assistente em Aí- 5 segundos. Aí pronto. O que mais tem em rede de alguma coisa, né? Vários heads e Vários poucas redes, né? Poucas redes. Não, e os heads deles mesmos também, né? Os heads. Você olha startup, eu acho lindo. Todo mundo é C-level. C-level é head de algo. Aí quando você olha assim, a empresa tem 10 funcionários. 9 são C-levels e tem o estagiário lá É. dentro, pobre coitado, né? É isso aí. Pois é. E aí, pessoal? Agora a gente vai começar um dos quadros que eu mais gosto nos podcasts. Tá vendo as plaquinhas aí? Mostra aí para o pessoal, Leo e Ju. Sim, não, sim, não, sim, não. Certo? Beleza. A ideia agora é que a gente faça algumas perguntas um pouquinho mais capciosas, daquelas que a gente não consegue fazer no mundo corporativo. Acho que vocês estão acostumados. Aquela então, que a gente gosta de falar, né, Léo? Aquela que vem na DM, assim. gosta mesmo de falar na prática. E cada um fale na prática o que você acha. Sim, Tá. não, e justificar de uma forma curta. Fechado? Fechado. Então, vou começar por a mais polêmica, tá? O RH precisa de terapia ou de mais autonomia?
Ah, agora eu vou. Agora foi. Ele precisa de mais. Eu Não. preciso de terapia. Ele precisa de. Preciso de muito terapia. Jura? Sim, Eu, porque... eu tenho que falar que não achei que Não, você não, ia não. falar que sim. Sabe por quê? Vai. Primeira coisa, ele precisa se entender. Isso, Ele precisa tem que curar. se entender antes de pedir Isso. autonomia. Não adianta a empresa dar autonomia para essa criatura que não sabe o que está fazendo. Ele não se curou das dores. Ai, psicóloga falando, a gente bichei skin agora. Ele não se curou das dores, das cagadas que foram feitas. Então, como que você vai dar autonomia para uma pessoa que não entende ainda? Uhum. Sabe aquela frase do como que você fala que uma pessoa tá errada, se nem ela sabe que tá errada? Eu vou trazer um exemplo aqui de autonomia, por exemplo. Na empresa que eu trabalhava, tinha verba de RH para treinamento. Para treinar os colaboradores do RH. Só que tinha esse orçamento e a gestora da área, ela achava que ela tinha que economizar aquilo. Então ela gastou 47% do orçamento que ela tinha para treinar as pessoas, para comprar equipamento e para a gente conseguir uma licença do Office, era assim, ó. Era Uma licença. 45 Gente, a logística. Gente, a burocracia é uma coisa bizarra. Então aí você vê, tipo, ela tinha autonomia, mas ela não tinha maturidade para saber que ela sim. devia usar aquilo. Podia e devia. Então, muitos RH, se a gente der autonomia sem eles saberem, e aí, talvez a gente substitua a terapia por mentoria ou Pode alguma ser. coisa assim também, para entender para onde que ele vai com essa Entendi. autonomia. Porque existe a questão do eu quero agradar também o meu CEO, porque eu tô mostrando que eu tô economizando, né? Ou como a gente vê agora, final de ano, vamos lá, polêmica de novo. Ai, vou contratar uma palestra motivacional pro meu time. Gente do céu. Apanhar o ano inteiro. Isso, não tem um sistema que preste para trabalhar, não recebe um feedback. Aí gasta lá, vai ser os 100 mil reais para trazer um ator da Globo, alguém famoso. Tá todo mundo com a saúde mental no lixo Isso. por conta de trabalho mesmo. Uhum. E aí eu vou falar do efeito rebote que isso dá. Porque quando eu olho para essa palestra e vejo como o mundo poderia ser e o que é o meu, aí eu falo, peraí. Ó o Theo chegando. Pois é. Acho que eu vou de arrasta para fora, né? Sim. Que interessante. Vou falar que me surpreendeu essa resposta. Sim. Mas é isso. Os É. convidados. É ela com a Estranhos. plaquinha do sim. Olha, sim, não, perfeito. Dedinho, ó. Não, mas a gente também concorda que precisa de autonomia, Sim. né, Léo? Mas antes precisa se cuidar, se curar. Legal. Estão preparados para a próxima? Sim. Essa vai tocar fogo Vamos ver se a aqui, gente vai gente. surpreender ela de novo. É isso. É possível cuidar das pessoas sem cair no paternalismo? Sim. Eu acho que hoje não. Bom, então vou precisar de duas justificativas. Não estou acostumada a ter tanto convidado, mas tá bom. Bora lá, vamos começar por não. Vamos pela psicóloga. Tá, primeiro. eu acho que hoje não, porque justamente pela falta de preparo. Uhum. Pela falta de preparo. Eu sinto que Ok. as pessoas não estão preparadas ainda para fugir, sabe, disso. Você vê ainda que é muito achismo e o cuidar de pessoas não pode ter achismo nenhum. Não pode, não dá para existir achismo. Então, a gente ainda tá no... Eu não digo, né, porque quando a gente pega muitas empresas, o que a maioria ainda sente? É muito paternal ainda, é muito maternal. Então, ainda volta no primeiro. Precisa se cuidar, precisa estudar, para depois começar a colocar em prática, sabe, a mudança. E o Leo foi influenciado na Não, resposta? fiquei pensando aqui com a resposta da Ju. E eu quero trocar a palavra mesmo. A Ju citou do paternalismo para o maternalismo. Ok. Porque a maioria dos nossos RH são mulheres. Sim. É uma área essencialmente feminina. E que assim como as mulheres são sobrecarregadas na vida pessoal, que tem que cuidar de filho, marido e tudo. E eu trago um exemplo só, um adendo rápido. No RH Summit eu não posso ter happy hour porque ninguém fica. Porque o evento termina às 6 da tarde, porque as mulheres têm que ir para casa. Então, como tu solucionaste isso? Não faço. Simplesmente eu entendo que é um comportamento que não pode, porque elas não conseguem permanecer, porque nem neste dia, É o turno 2, né? nem nesse dia o marido consegue ajudar essa mulher a buscar um filho na escola, a fazer o jantar. Então, Nossa, gente. elas chegam muito cedo. E elas também, 5 horas da tarde, eu só vejo... Então não. Então faz café da manhã, Leo, a partir de agora. Pode ser uma ideia. Faz Vamos pra ver. tá vendo? É empreender. Mas você sabe faz que café da eu manhã, tô falando então, a como mãe partir de de agora. 2 também, tá? E o meu marido é super participativo, eu não digo nem participativo, é pai. Uhum. Mas a carga sempre fica com a mãe. Ai, esses eventos são maravilhosos pra gente. Uhum. Uau. É como uma espécie de
idear quando... Assim, eu tô... Ainda mais pra quem trabalha remoto, né? Eu trabalho tem uns 6 anos já remotamente. Então, quando tem evento, uau! Pra mim é o dia. Eu vou várias quilometragens dentro. Mas vou voltar no sim, ainda com uma tendência do não aqui. No mundo ideal, sim. Numa empresa com uma maturidade de gestão alta, sim. Numa empresa que tenha uma área de compliance, por exemplo, onde exista a figura de um conselho, sim. A grande maioria das nossas empresas não estão nesse rol. Segundo o Sebrae, 96% são PMEs. Na PME, muitas vezes não existe nem a maturidade de ter um DRE, que me dera olhar para a gestão de pessoas. Então, fico meio que em cima do muro com o mundo ideal e com o mundo real aqui. Muito bom, gente. Tá saindo muito bem, viu? A próxima pergunta, eu acho que vamos ser bem sinceros também, tá? Eu tô gostando dessas respostas. Então, toda liderança deveria passar um mês no RH. Vamos discordar de novo. Que deixou a Leo sem resposta, Leo, tá vendo? Só precisava chegar nesse ponto mesmo. Bora lá, Ju. O meu não é uma brincadeira, na verdade, porque senão eles iam... Ai, gente, posso falar mesmo? Eles iam estragar o RH. Bota o pi aí, Alejandra. Eles iam estragar o RH, a gente já não tá maduro, tem que aprender um monte de coisa. Iam sair de lá louquinhos, acho que é melhor não, hein? Acho que é melhor a gente se consertar primeiro, depois a gente mostra pra eles que eles vão ver que a casa é muito bagunçada. Você acha? Uhum. Mas em contrapartida do sim, que eu acho que vai até pela mesma linha, é que eles iam ver das nossas dificuldades também e veriam que também o mundo não é Não é pastelaria, né? Não é. Nossa, assim, me dá 50 pastéis de carne aí e já tenho 50 candidatos entrando pronto pra vaga, né? No call center onde eu trabalhei era mais ou menos assim. Eu fui formada em BPO também. Então tanto que eu assim, brincava que não era recrutamento e seleção, era só recrutamento. Era só pastelaria. Agora é o ponto de contratar um gago uma vez pro call center. Uma pessoa... Não, jura? Eu falei, não dava, né, gente? Peraí. Que era só... sobre isso. Mas eu digo que sim, para ele entender duas coisas. Primeiro, para ele conhecer um pouquinho dos processos de RH, do que demora e que não é má vontade da gente fazer em tempo mais corrido, que tem processos legais, uma admissão, você respeita processos legais de admissão. E acho que o principal coisa, ele entender que gestão de pessoas, ele também é RH. Qualquer pessoa que faça gestão de pessoas é um RH, não é só aquela área que está ali fazendo o processo, para ele entender, por exemplo, que quem desliga é ele. Sim. O RH só faz a parte burocrática, só processa uma decisão que é dele. Então, seria muito útil para essa pessoa entender o que o RH faz. Porque, assim, se tem uma coisa que todo mundo adora, isso para RH e marketing funciona. Ai, mas você podia fazer isso. Ai, mas você podia fazer aquilo. Quer sentar na minha cadeira? Não, Deus me livre, socorro. É quando o gestor descobre que tem 3 dias para contratação antes do rede social. É quando ele descobre que ele precisa dar um feedback bem estruturado no momento do desligamento. Se o colaborador dele recebeu errado, é porque ele não lançou hora extra. E que a responsabilidade é dele, não de quem pagou. Isso. Muito A legal. gente discorda concordando, né? Exato. Isso foi ótimo. Gente, eu vou ter que falar para vocês que meus convidados de hoje têm mesa, viu, bastante, viu? Bom, pessoal, a gente está caminhando para o final do nosso podcast, mas não podia sair sem uma última pergunta, tá? O futuro do RH é mais humano, analítico ou depende de quem está no comando? Eu vou puxar um post que eu fiz agora há pouco, que eu fiz um post bem provocativo. Vai lá, pessoal. Vai lá e dá uma olhada. Que RH agora precisa tratar as pessoas como número. E eu vou dizer que não. A gente tem que usar os números para comprovar o que as pessoas geram de impacto para o negócio. É essa forma que a gente convence as pessoas. E já vou puxar o gancho aqui pro meu peixe. Inclusive, o RH Summit do ano que vem. Fique à vontade. Eu vou trocar o nome do RH. Jura? Em vez de recursos humanos, eu vou começar a chamar de resultados humanos o nome da área. Gostei. Nossa, Que é para isso que a gente é pago, para dar resultado. Gostei. Ele é bom, né? É bem criativo, Bicho, né? olha, é Bem bom. criativo, né? Olha, eu diria que essa pergunta, sim, é bem tendenciosa, porque uma parte de mim diz que depende de quem tá no comando, porque é quem tá no comando que vai gerenciar
para que lado a gente vai. Mas, enquanto consultivos, que eu defendo isso, a gente precisa ser humano e usar todo o resto como uma skill técnica, para que a gente nós possamos ser mais estratégicos, cada vez mais estratégicos, cada vez mais consultivos. Mas o lado humano você não pode deixar isso de lado, porque senão você deixa de sentar na operação com as pessoas, senão você deixa de tratar um colaborador de forma eficaz. Quantas vezes a gente escuta sobre, ai meu Deus, vou lá no RH, já vou levar um xingão da... Eu ia falar algum nome, mas pode ser que uma pessoa com esse nome esteja assistindo e se sinta ofendida, sei lá, mas com a fulana vai me receber com aquela cara. Isso não é RH, não tinha que ser em nenhum lugar. E a gente sabe que existe, né, toda uma questão, mas quem chegar lá precisa de acolhimento. Então, eu acho que a humanização nunca a gente pode deixar de lado. E a gente precisa aumentar a consciência de gestão, talvez. Pode ser. Que a companhia, que a empresa, seja do tamanho que ela tá, ela entender que a gestão de pessoas interfere diretamente, Sim. seja no resultado, ou se a gente olhar pelo outro viés, não sendo assustador ou alarmista, pelo passivo trabalhista. Sim. Dependendo da multa que você tomar. E eu brinco, tem uma frase que eu já usei algumas vezes, que tem empresa que o único processo que funciona é o trabalhista. Porque é que precisa funcionar. E tem uma questão muito interessante também, que às vezes a pessoa que tá lá mal-humorada, cansada, exausta, ela tá realmente exausta. Por quê? Por conta dos processos absurdos do RH deixar de olhar para dentro da própria casa e ver que os processos precisam de mais tempo para execução, que não dá para ser do jeito que as pessoas estão ficando cansadas, exaustas. E aí como que a gente cuida dos outros? É isso aí. Muito bom, meus queridos. Muito obrigada uma vez mais aqui por o tempo de vocês. Me diverti demasiado hoje, tá? E para vocês que estão lá, a conversa com o Leo e a Juliana, de fato, ela deixou claro que o RH ele é essencial, mas não pode carregar sozinho, sabe? Aquele peso da maturidade organizacional, tá? Cuidar de alguma forma das pessoas não é sinônimo de controlá-las. A gente precisa confiar nelas. E talvez o verdadeiro papel do RH hoje, pessoal, seja justamente esse: ajudar as empresas a tratarem adultos com adultos, tá? E se esse papo fez totalmente sentido para vocês e vocês acham que alguém está precisando escutar ele, manda lá o link, tá? Inclusive uma indireta pro seu chefe, vai. Inclusive uma indireta, olha, achei esse podcast muito legal. Acho Bora que faz lá. sentido pra você. Acho que faz sentido. Acho que faz sentido. Manda pro seu chefe. Adorei. Oh, eu quero participar depois daquele evento próximo. Manda pro chefe do seu chefe. Não, é pra você mesmo, querido. E se faz sentido, e se você acha que faz sentido, siga lá a gente no Spotify, no LinkedIn. Não esqueça que a gente tem aqui nosso QR Code também. Para as pessoas que estão interessadas também na oferta que a gente tem na Fluency Pass. E como sempre, pessoal, a gente se fala então nos próximos episódios. E meus queridos, de verdade, adorei ter vocês aqui. E espero que a gente volte a ter vocês aqui dentro da jornada. Fechado? Quando você quiser polêmica, é só chamar. É só chamar. Uma vez aí com o extintor, Léo. Para o editor, quero polêmica a partir de agora, o próximo, Então, pessoal, até o próximo episódio. Tchau, tchau. Tchau.